Papo Rec de hoje contém muito glúten. É uma conversa sobre celíacos, cozinha sem glúten, e é um projeto nosso que autoriza o Estado do Paraná a criar o selo da cozinha sem glúten, incentivando restaurantes que tenham cardápios sem glúten para os celíacos. Está conosco hoje aqui a Gisele, falando pelos celíacos, e o Felipe Petri, que está com a gente aqui hoje também, explicando a dificuldade que vai ser conseguir esse selo. Gisele, bem-vinda, Petri, bem-vindo, tudo bom? Obrigada, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e finalmente poder te conhecer pessoalmente. Não, eu agradeço o tempo, a disponibilidade. O que é essa história de glúten e celíacos? Então, é uma longa história. Porque tudo tem glúten, como é que funciona isso? Exatamente. Bom, o glúten, na verdade, ele é uma proteína, né? Então, ele é muito difícil de ser retirado da onde ele cai, da onde ele encosta. E daí vem o nosso problema com a contaminação cruzada. Fosse algo que fosse de fácil remoção, seria mais fácil resolver o problema, né? Mas não é assim que funciona. A gente tem, hoje em dia, dentro da legislação brasileira, apenas uma lei, que inclusive é do então presidente da República, Lula, que fala a respeito da rotulagem de alimentos sem glúten no Brasil. É uma lei que fala que alimentos que têm glúten devem ser rotulados como contém glúten e alimentos que não contêm glúten devem ser rotulados como não contém glúten. Porém, essa lei, ela não vem especificada, ela não fala a respeito da contaminação cruzada. E o que acontece hoje em dia no Brasil, infelizmente, é que nós temos as marcas que têm dificuldade, com boa-fé ou sem boa-fé, de rotular os alimentos que, infelizmente, têm contaminação cruzada. Então, nós temos grandes marcas que, por exemplo, compartilham colheitadeiras, um dia colhe trigo, um dia colhe arroz, contamina toda aquela safra, contamina todo aquele arroz, por exemplo, que poderia ser produzido utilizado para produzir um alimento sem glúten, e, infelizmente, acaba rotulando como não contém glúten, em razão de que é feito de arroz, mas sem considerar que toda a manufatura ou a industrialização do produto pode ter sido contaminado. Então, o maior problema hoje em dia do celíaco é a questão da contaminação cruzada. Não só nessa questão de rotulagem de alimentos, mas também na questão da produção de alimentos nos restaurantes, né? Aqui no Paraná, a gente tem a CELPAR, que é a Associação dos Celíacos do Paraná. Eu sou diretora jurídica deles e advogada também. E a gente instituiu, em Curitiba, o selo da CELPAR, que fala justamente sobre a cozinha sem glúten, a cozinha compartilhada e aquela alimentação que tem uma manufatura feita por um terceiro, mas de forma segura. Então, nós temos 3 selos pela CELPAR. E o que a gente vê? A gente vê que é possível fazer. É possível uma cozinha compartilhada. É possível um restaurante que só então servia com glúten, adaptar uma parte e fazer o sem glúten. Porém, é muito difícil. E não é só muito difícil fisicamente e não só é muito difícil na prática implementar isso no restaurante. É muito difícil você convencer, eu diria, as pessoas que vão manipular esse alimento que a contaminação vai ativar o sistema autoimune do celíaco e ele vai passar muito mal. Então, O que é esse passar mal? Porque, vamos lá, a gente está falando aqui e o meu trabalho nesse bate-papo aqui é jogar gasolina no fogo. sim. Esse negócio de celíaco não é frescura, não? Então, É porque você chama um cara na tua casa e fala, isso aqui eu não como porque tem glúten. Não é esse pessoal meio fitness, querendo ficar magro, não arranjando desculpa? Então, nós temos essa ala fitness, digamos assim, que são pessoas que não comem farinha branca por diversas razões. Porque querem emagrecer, porque querem fazer um déficit calórico, um déficit de carboidratos, pessoas que fazem halterofilismo, ou pessoas que estão numa dieta alimentar severa. E qual é a diferença dessa pessoa que não tem problema nenhum, não vai acontecer nada com ela, não sei, talvez engordar um pouquinho para o celíaco? Essa pessoa, se comer glúten, talvez vai engordar um pouquinho. O celíaco, se comer glúten, pode morrer. É esse o grau de separação. É esse o grau de separação. Mas ele tem uma graduação, né? Existem mais celíacos e menos celíacos ou é mais ou menos uma média? Assim? Como é que é? Então, a gente tem esse mito dentro da doença celíaca em razão de não só a intolerância à lactose, como outras alergias alimentares, né? Infelizmente, a doença celíaca ela não é uma alergia alimentar, porque seria de mais fácil resolução se fosse. Ela é uma doença autoimune. Então, a pessoa que é celíaca, que é portadora da doença celíaca, ela é celíaca, ponto final. Não tem mais nem menos. Existem pessoas que, se consumirem glúten hoje, não vão passar mal.
mas o intestino vai sofrer os mesmos danos daquela pessoa que vai passar mal, vai ter diarreia, vai ter vômito sem parar, vai ter que ser internada, vai ter que tomar soro, que pode ter choque anafilático, que pode ter várias outras consequências imediatas ao consumo do glúten. Então não é uma intolerância. Não é uma intolerância, é uma doença autoimune. Olha só, Uma larga diferença. essa é algo que muita gente Sim. não sabe. E esse é o problema da Anvisa. A Anvisa, na última RDC sobre alérgenos, classificou a doença celíaca como uma alergia e rotulou alimentos como alérgicos, glúten e não glúten. Porque aparece no alérgicos, pode conter. Essa é a rotulagem. Exatamente, de forma errônea. Não somos uma alergia alimentar. E você falou que é possível fazer uma cozinha num restaurante com essa separação. Sim. Mas que é difícil. Por que é difícil? Vamos ver pro chefe aqui. Cara, Quem não sabe, o Petri é chefe. Eu imagino porque você tem que já fazer essa tratativa desde o recebimento dos alimentos, né? Então eu imagino que você tem que ter uma câmara antes para tratar esses alimentos antes deles darem entrada à cozinha. E aí, por exemplo, se você está fazendo qualquer outra receita que envolva farinha nessa cozinha, já acabou o teu processo aí. Porque a farinha caminha pelo ar, né? É isso Pelo que você colocou, 1 grama de farinha ou 1 quilo de farinha pode encadear uma reação. 20 ppm de glúten por quilo de nada. alimento. Nada. É um Nada. cisco numa fatia de pão. Já é o nada. suficiente. Já é o suficiente. 20 partes por milhão. Imagina, Isso aí. 0,00002 gramas. Isso que o Petri falou é muito importante, que é a questão do ar. Então, a gente tem padarias, panificadoras, pizzarias, aqueles pizzarias DOC, que a gente chama, né? Uhum. Que eles fazem a pizza no lugar. Já era. Já era. Lascou o ar. Lascou. Olha só. Isso. Mas tem como fazer. Tem como fazer. Na Itália, praticamente todas as pizzarias são compartilhadas. Então, a gente sabe que tem como fazer. É muito difícil, mas tem como fazer. E as pizzarias de rua são compartilhadas. É incrível o que eles fazem. São 2 ambientes totalmente separados, normalmente por vidros, onde de um lado eles fazem com glúten e do outro sem glúten. Porque eu imagino que tenha que haver um controle de ar, né? Um controle de Uma ar. depuração de ar, uns filtros bem bacanas, assim. Então, o nosso projeto é justamente incentivando. É quase como o selo da associação, Isso. reconhecido pelo Estado. Porque o que vai acontecer? Gerar custo. Essa discussão que a gente teve antes. Vai gerar um custo. gerar A pizzaria tem 2 fornos. O dois restaurante vai ter que ter 2 chefes, ou um chefe só, né? 2 subchefes lá. Separar o pessoal. Não pode ter nem a manipulação. Não pode ter nem a Mas, manipulação. por exemplo, um cara não pode entrar de uma cozinha para outra, por exemplo. Um cara cheio de farinha não pode entrar. E um cara que está fazendo pizza está cheio Tem de mercado? Se tem uma associação, tem mercado. Tem Quantos mercado. celíacos temos Então, uma ideia? Assim? o problema da doença celíaca é justamente a subestimativa do número de portadores da doença celíaca, porque ela é uma doença extremamente difícil de dizer, você tem doença celíaca. Você faz um exame, dá nem sim, nem não. Aí você começa a fazer outros exames, começa a positivar para outras doenças autoimunes e a pessoa para de investigar ali. Porque a doença celíaca, ela puxa outras doenças autoimunes, né? Então, ela é de muito difícil diagnóstico. O que acontece é que quando você chega ao diagnóstico, para uma pessoa que chega ao diagnóstico, outras 10 já desistiram no caminho. Então, a gente tem uma estimativa hoje que 1% da população mundial tem a doença celíaca. Porém, não somos só nós que não consumimos glúten. Nós temos ainda o pessoal que tem sensibilidade não celíaca ao glúten, o pessoal que tem ataxia, né? O pessoal que tem alergia ao trigo, à cevada, ao centeio ou à aveia. E temos também os autistas e os portadores de síndrome de Down. Existem muitos estudos científicos que falam numa melhora da qualidade de vida dessas pessoas quando não consomem glúten. Em função de quê? Do síndrome de Down não tenho esse dado. Mas do autista, existem muitos estudos científicos de academias renomadas que falam que a permeabilidade do intestino do autista é igual à de quem tem doença celíaca. Tanto que a chance de alguém que tem doença celíaca ter um filho autista é muito grande. Eu sei que o diagnóstico é difícil, eu tenho 2 casos próximos que foram descobridos depois dos 40 e tantos anos. Exato. É custoso esse tratamento? Por isso que o Estado não investe tanto, ou por isso que as pessoas desistem? Posso emendar a pergunta? Qual o exame é o quê? Um exame de sangue? Exame de sangue. Então, ele é custoso, mas o SUS proporciona. Tá? Talvez o SUS só não vá proporcionar ali o genético, mas eu já explico. Primeiro, como que você faz para descobrir doença celíaca? Existem 2 exames de sangue.
Esses 2 exames de sangue são 2 exames que vão diagnosticar se a pessoa tem ou ela não tem sensibilidade ao glúten, digamos assim, né? Se esses exames eles forem positivos, a pessoa imediatamente pode partir para a biópsia do duodeno. Essa biópsia vai dar o grau Marsh, que a gente chama, que é o grau que o intestino está degradado. Quanto maior, pior está o intestino. É Não uma reação vou de fazer infecção. esse exame. Isso mesmo, Aí essa infecção crônica começa que a gente chama de comprometer duodenite. feio. Eu Exatamente. não vou fazer esse exame. Eu acho que eu também não faço, não. Não vou fazer É esse isso aí. exame. Mas E o tratamento? Então, essa é, né, até engraçado, mas qual que é o tratamento? Não comer glúten. Não comer glúten. reduz a inflamação. Reduz a inflamação e daí, na verdade, o que essa duodenite crônica ela causa? Perda de vitaminas, perda de sais minerais, a pessoa começa a ter outras doenças autoimunes, intolerância à lactose, em razão de que o intestino não absorve mais nutrientes, sais minerais, vitaminas, tudo o que precisa. Ou seja, pode ser confundido com todas as doenças da moda. Pode. Exatamente. Esse é o nosso problema. O cara tá com burnout, o cara tá com falta de vitamina, o cara tá... Vai se encaixando em várias Vai das se doenças da moda. Então, o diagnóstico Isso mesmo. via internet é muito fácil. Muito fácil, porque você acha que você está com tudo. Entendi. Aí você fica bem mais suscetível a muito mais coisa também, né? Sim, Com porque essa, daí- essa fraqueza de absorção Exatamente. de nutrientes, enfim. Tem alguém em Imunidade. Curitiba que tenha cozinha sem glúten? Muitos restaurantes. Me conte mais sobre isso. Depois da pandemia, infelizmente, alguns fecharam, porque as pessoas passaram a cozinhar em casa e, obviamente, com o movimento em queda, alguns fecharam. Mas antes da pandemia, nós tínhamos quase 20 restaurantes exclusivos em Uau. Curitiba. Mercado tem. Tem, Tá vendo? Você que tá assistindo a gente, vale a pena investir que tem cliente. Mercado cliente. tem. eu conheci uma padaria esses dias aqui perto. Qual? Esqueci o nome. Não é a Sully. É a Sully. A Sully é isso, sensacional. é isso. A É Sully linda, é tipo assim, uma linda, requinte linda. sem glúten. É linda a padaria. É linda. E eles têm opção de tudo. Os caras têm bomba de chocolate. O não ter glúten, o não ter glúten altera muito o processo de facção dessas coisas. Será que Altera, cara, altera. Não torna... É muito mais difícil você lidar com a contaminação cruzada do que você trocar a receita. Definitivamente, assim. Não, Definitivamente. mas vamos dizer, porque pão, farinha dá liga. Pão sem glúten, problema pão do sem farinha. O Como é problema que a do gente faz glúten pão é sem esse. farinha? O glúten, ele dá liga. Ele dá liga. Ele dá liga, dá elasticidade. É um problemaço para qualquer massa, né? Eu nunca comi um pão sem glúten. Então eu imagino que ele seja um pouquinho mais ressecado, talvez. Ou não. Um pouco. Não sei se você lembra. Posso dar um spoiler? Claro. Pode. Eu trouxe uns docinhos sem glúten para vocês provarem. Nós vamos provar e nós vamos botar o pessoal vendo a gente provar, porque Isso doce eu aí. não recuso. Isso aí. O glúten, ele tem essa capacidade, né? Ele dá elasticidade para as receitas todas. Assim. Então, você tem... O cozimento de massas dá muito por conta do glúten. Esticar a massa, encher de água, você cozinha a massa. Entendeu? No pão, a mesma coisa, enfim. Então, é um desafio razoável. Eu tive experiências de algumas coisas com glúten, algumas coisas sem glúten que eram intragáveis e algumas coisas sem glúten que você comia sem saber que elas eram sem glúten. E eu me divirto muito porque lá em casa minha esposa agora ela compra aveia sem glúten. E na minha cabeça a aveia nunca teve glúten. Tá, qual é a diferença da tua aveia para minha aveia? Porque Aí é veio diferente, a contaminação cruzada da aveia, porque é colhida, porque é no silo, porque é na esteira, porque é no... E eu não sabia que eu já sabia que não era uma alergia, mas eu não sabia que era tão on-off assim. Eu achei que tinha um... E eu estava discutindo isso com a Carol, vindo para cá para a gente fazer esse bate-papo, se era como a intolerância à lactose. Um tablete de chocolate não mata ninguém. Exatamente. O pudim, o mousse, o cara vai Tem um treco. ter um treco. O glúten não. Então ele é... Glúten não. O que varia é a inflamação interna que a pessoa já está. Exatamente. E que ela pode ser revertida com a vida sem glúten e com aquela reposição de vitaminas e sais minerais que a pessoa perdeu em razão dessa duodenite crônica. Agora, se eu pego um celíaco que nunca vai ter sintoma, o cara descobriu sem querer a doença celíaca, e o cara que passou mal a vida inteira, que comia um pedacinho de miojo e já começava a vomitar sem parar, eles podem ter o mesmo Grau de inflamação. grau de inflamação intestinal. Isso é bem doido. Isso é bem doido. Isso é bem doido. Isso leva a novas ideias e novos projetos.
Porque eu não sabia que era... Imagina, esse cara Então- já tratou tudo, imagina. É. Porque ele tem déficit de vitamina, ele tem muito provavelmente problema de digestão. Sim. Esse cara Vive tratou tudo. cansado, Vive com cansado. sono, não consegue emagrecer. O prazer, Maurício. Muito provavelmente pode ter Exatamente. depressão. Eu não vou, mas eu continuo sem fazer o exame. Sim. Mas... Maurício, E quais são, assim, da associação, né? O que vocês conseguem ver por parte nossa, governo, estado, prefeitura, da coisa pública? O que vocês esperam da gente que não entende nada desse assunto? Né? Como a gente pode trazer esse assunto para ajudar esse 1%? bom, primeiro, eu preciso falar como mãe e como madrinha, né? A minha filha e a minha afilhada, a princípio, não têm doença celíaca, porque essa doença é hereditária, né? Então, poderiam ter. Mas eu falo em nome das crianças que têm. A gente adulto é muito chato, é muito difícil, é muito custoso, mas a gente dá um jeito. A criança não entende. Imagina, não comer um pão. Vai numa festa de aniversário? Numa Pode festa comer um de brigadeiro, aniversário. pode comer um bolo. Aí é onde eu queria chegar, a escola. Não só a festinha na escola, mas a criança que vai para a escola e ela depende da marmita. E ela depende da merenda. E essa merenda, às vezes, é feita com a mesma colher de pau, na mesma panela. E essa criança, ela não está crescendo, ela não está se desenvolvendo, ela não está aprendendo, porque ela está o tempo inteiro contaminada. Então, o principal que a gente precisa é cuidar das nossas crianças. É que as escolas tenham, que as merendeiras tenham, não vou dizer um curso, treinamento. mas um treinamento. Um treinamento. Como é pra que é o cuidar dessas treinamento, crianças. que não é um curso de chefe, mas é o treinamento que nós estamos trabalhando com as cozinhas também, com as É uma cozinhas comunitárias. certificação. É uma certificação. Uma Perfeito. certificação, pelo menos, de Perfeito. manipulação de alimentos para que se evite as contaminações cruzadas aí por... Perfeito, é isso. Para É, que essas resolve crianças... alguma coisa. Sim. Em termos de equipamento, é difícil, né? Porque a escola Mas, assim- teria que separar algumas sessões ali, né? Ou um cardápio... É uma logística. É uma logística. Você, por exemplo, você vai receber tudo de uma vez, vamos supor, uma compra governamental lá, um PA da vida. Vem de caminhão. Você vai receber tudo de uma vez. Aí mesmo que venha todos os hortifruti lá, enfim, vai vir com o saco de bolacha, vai vir com o pão. E aí é o suficiente, né? Mas se esses sacos de bolacha estiverem todos fechados e lacrados, eles, por Já exemplo, não... diminui a probabilidade. Exatamente. Não vou dizer que ele vai contaminar daí o saco de arroz. Muito pouco provável. O que poderia acontecer, e que daí já aconteceu, é até engraçada essa história, mas aconteceu comigo no mercado, é de, por exemplo, estourar um saco de farinha de trigo em cima de tudo. Gente, aconteceu. Minha filha É tinha de sentar e chorar. Minha filha tinha 3 anos, eu estava sozinha com ela no mercado. Eu estava andando na sessão do festival, caiu um saco de farinha de trigo, explodiu na minha frente. Eu me lembro, assim, de 5 minutos depois eu mandar uma foto para minha mãe e para o meu pai, eu estava inteira vermelha. 5 minutos. Eu vou dizer, tudo é possível, porque pode acontecer. Eu estava tranquila andando no mercado, então pode acontecer. Aí com crianças especialmente E problemáticas. como é que a gente faria esse diagnóstico infantil? Pelo SUS, ele é possível fazer. Dá Porque para fazer vamos uma... lá, a gente tem lá o teste do pezinho que pega aqui X doenças. Eu lembro, porque meus meninos nasceram há 9 anos já, mas eu tive a escolha. Tem esse teste do pezinho aqui, tem esse super teste do pezinho. Sim. Né? Que era um que pegava 70, um que pegava 7 mil, né? Dá para incluir já tão jovem assim? Porque ele não teve Essa contato com o intolerância? glúten ainda, né? Ou teria que esperar 1 ano, 2 anos, A incluir no questão- calendário de vacina? Qual seria, né, o momento da gente proteger as crianças? A questão da doença celíaca é que muitas vezes ela depende de um gatilho para a pessoa começar, porque sabe? ela não entrou em contato com o glúten ainda. Exato. Ela não Exatamente. teve um trauma, Nada, ela nada, teve não tem nada, não tem nem a biota, Doença, não doença tem nada. autoimune é uma loucura. Ela pode começar com Exatamente. 50, como ela pode começar Sim. com 5. No meu caso foi a gravidez, mas eu tinha 22 anos. Então você comeu glúten a vida inteira, A sem vida problema inteira. nenhum. Adorava miojo, McDonald's, quibe, E Pois abriu mão até de o tudo. até o né? quibe. Por quê? Até o quibe. E, de repente, não tinha mais nada. E quando eu descobri, em 2015, sequer tínhamos praticamente nada no mercado.
Então era muito Até uns difícil. 5, 6 anos atrás, o que me consta, a única cozinha que se tinha especializada nisso era em São Paulo e o principal Perfeito. cliente dela era o sírio-libanês. Sim, É exatamente. isso? Vale isso ainda? Perfeito, é isso mesmo. Tá, mas você é formada, você é advogada, você está à frente de uma associação, diretora jurídica. Você consegue ir no mercado e comprar o sem glúten. Sim, A aveia que custa o dobro da minha aveia. exatamente. O pão que custa 6 vezes o pão normal. E quem não tem, como é que se vira? Nós já pensamos nisso. Nós já pensamos nisso. Em Curitiba, a gente instituiu uma lei que fala sobre os armazéns da família e o doente celíaco. E qualquer pessoa que tenha doença celíaca com o atestado médico pode ir nos armazéns de família e tem o direito de comprar produtos sem glúten ao mesmo preço dos outros produtos. Isso é interessante. A educação Porque é sobre... puxado, Porque é muito E puxado. eu acho que também deve ser muito impactante a falta de conhecimento sobre alimentação. Sim, né? porque da mesma forma que impacta, obviamente, 1 milhão de vezes mais para uma pessoa que, por exemplo, mora muito longe do centro e que não tem condição de ter uma alimentação adequada, e que às vezes acaba comendo arroz, feijão, salada e carne, porque não tem condição de comprar uma bolacha, é óbvio que impacta no orçamento dela, de uma pessoa que tem condição, também impacta. Né? É muito diferente de você comprar. Agora a gente tem 2 grandes marcas de macarrão, por exemplo, que o preço é praticamente igual. Na época não era. Quando lançaram, era isso que você falou, 6 vezes o preço. A compra do mercado ficava inviável. Então você tinha que escolher quando que comia macarrão. Ah, pois é, porque assim, é o que você falou, adulto se vira. Adulto se vira, mas e a criança? Ela não vai entender. Com a criança fica realmente muito mais complicado. Muito. Nossa Senhora. E- Imagina, você tem que ter um menu kids celíaco. E veja, e nós não temos. É isso, exatamente. Começa a ficar bem complexo. E por ser autoimune, não adianta a gente fazer o teste Tem que esperar. no. Não adianta. Tem que, O que poderia quais ser são, feito... então, quais são os fatores, assim, tipo, tá, o pessoal está assistindo a gente aqui. O que levaria O que, ela o que leva ela a procurar a isso? procurar? É lógico que não a influencer, né, do TikTok, do Instagram, que fala não coma pão, porque pão Vai matar. vai te deixar inflamado. Se você não é celíaco, o pão não vai te inflamar, Exatamente. né? Mas assim, daí quando o cara fala assim, mas espera aí, eu como pão e me sinto mal. Ou quando eu vou no sabadão, no Madalosso, que eu mando, Isso aí. eu me sinto mal. Quando que a pessoa deve se preocupar, assim, falar, opa, deixa eu pesquisar isso aqui. Eu tenho 2 fortes indicadores. Assim, pesquisa de campo, né? Obviamente nada médico nem científico. O primeiro é a cerveja. Rodeio. Todo mundo preocupado. Não, eu não bebo Rodeio. cerveja. Eu entendo. O cara tomou 3, 4 cervejas. No outro dia, ele tá ruim. Ele Ih. tá morrendo. E agora? Cara, Começa a procurar. acende o sinal amarelo. Que pode ser que tenha uma intolerância aí, né? Até que porque a é cerveja no sensibilidade Brasil é celíaca. praticamente feita só de glúten. Né? Exatamente. E até aquelas puro malte, todas têm glúten. E daí você vê a diferença... Nem que seja por contaminação. Nem que seja por contaminação. E daí você vê a diferença dessa mesma pessoa que um dia alguém propôs. Hoje a gente vai tomar só, por exemplo, a Stella sem glúten. O cara no outro dia tá 0. Alguma coisa aconteceu ali, né? Mas assim, obviamente, isso é para pessoas sintomáticas. Porque existem as pessoas Assintomáticas. assintomáticas. Que o cara pode tomar um engradado de cerveja. Cansaço, daí vem o cansaço, falta de energia, Exatamente. exame de sangue sem vitaminas. Muita alteração de vitaminas sem justificativa prévia. E assim, a gente tem, esse é o principal problema no diagnóstico até da doença celíaca. A doença celíaca ela pode causar sintomas desde neurológicos até físicos, tipo artrite reumatoide. Rapaz, que problemão. Então, o cara ele pode achar que ele tem literalmente qualquer coisa. E, na verdade, era doença celíaca. Então, e dele fica tratando coisinhas a vida inteira Sem na tratar verdade, o... Estão piorando. e a inflamação piorando. Numa cozinha de escola, é possível? Cara, difícil, mas... Estou pensando aqui, Requeriria a um escola, investimento 1.000 bom. alunos. O que eu acho- Colégio Estadual do Paraná, 7.000 alunos. Mas o colégio estadual, ele recebe de fora daí. É isso que eu ia falar. Eu acho É a que... Risotolândia. A gente teria que ter uma solução que viesse de fora, né? Aí você consegue ter uma
cozinha estatal, uma cozinha que atenda essa Tá, mas necessidade eu do tenho Estado. 399 municípios. É isso para todos os municípios. 2 crianças celíacas Isso, em esse Cruzeiro é o do nosso Oeste. problema. Vai sair da onde? É isso que me preocupa, não tem da Isso é onde. porque você tem que, no mínimo, certificar essas pessoas. Mas na manipulação ali, o espaço físico, né? Como é que você vai ter um filtro de ar em todas as escolas municipais, estaduais? Mas aí eles não vão fazer o macarrão lá. Se ela cozinhar o macarrão ali, com a panela fechada, e fizer o meu arroz lá com a panela fechada, ela não vai contaminar. Ela dá certo. Isso da escola a gente já viu que dá certo. A presidente atual da Celpar, ela já fez, inclusive, uma rotina de visitas em algumas escolas municipais e estaduais, e a gente viu que dá certo. Você instruir o pessoal da cozinha como que faz, tinha uma panela, uma colher, um pegador para aquela criança. Esse é o nosso problema. É 1 ou 2 crianças. Porque eu acho incrível que a gente trata a alergia a camarão com uma severidade tão grande. Isso. E é muito mais perigoso a doença celíaca. Mas por que a gente trata com tanto afinco a alergia ao camarão, ao amendoim, ao ovo e a doença celíaca não? Porque o cara, por exemplo, que tem alergia ao camarão, ele vai comer e vai... Já fica com a glote, fecha a glote. E já todo mundo se desespera. É estético quase, a crise do cara. O doente celíaco vai pro banheiro. Ninguém vai ver. E não vai nem anunciar, isso. obviamente, né? Tipo, Exatamente. acho que eu vou ali, né? Você tem um adolescente celíaco, o cara não vai contar pra ninguém. Vai sofrer sozinho anos. E a Bem mulher que provável. vai ter uma ressacona, vai achar que não é nada e vai encher a cara de cerveja Isso aí por danos. Perfeito. Rapaz, é uma doença A gente vai ter que coringa. testar, hein? Coringa. É uma doença chatinha. Eu tô quase indo fazer o teste. Saindo daqui. Tô saindo daqui, tô quase indo que eu vou fazer o fazer o teste. Mas eu tô mais preocupado com o grau de inflamação que eu tô. Porque eu já sou também, celíaco, já. Que loucura. Complexo, bem complexo. Em Mas- termos logísticos ali, fica por conta disso, né? Porque você teria que alterar. Sei lá, vamos pegar um município de 5 mil habitantes. 50 são celíacos. Quantos são criança? Um terço. O nosso maior problema no nosso projeto é que a gente cria o selo. E eu já adianto para você, o problema vai ser assim, o Estado dizendo assim, mas eu não tenho como certificar. É. Porque a vigilância sanitária sequer vai ter. Não vai. Mas aí eu tenho uma ideia. Daí a gente pode chamar o Opa. pessoal da engenharia de alimentos. E esse pessoal da engenharia de alimentos, de posse técnica de condições para falar, cozinha, vamos fazer assim, assim, assado, em razão da contaminação cruzada, o engenheiro de alimentos, Ele consegue dar essa certificação. ele consegue dar essa certificação e ele consegue dizer, nessa cozinha dá para fazer, nessa não dá para fazer. O que pode anteceder isso, talvez chega tardio, mas antes tarde do que mais tarde, é uma normativa que especifique a construção das cozinhas estatais e municipais das Já escolas. prevendo Já espaços separados. prevendo esse espaço separado. Genial. Porque em termos de custo para o Estado, as pessoas, vai gastar dinheiro. É que as pessoas não têm noção que é um orçamento de Estado. Sim. É. Né? É muito mais barato, entenda o pessoal que está assistindo a gente, é muito mais barato você prevenir qualquer doença quando você é Estado do que você tratar. Sim. O investimento em água e esgoto é uma economia absurda em doenças e viroses e doenças contagiosas. Sim. Você economiza lá na frente. Então, de repente, se para novas escolas federais, estaduais, cria uma nova federal em cima disso, Legal, isso é onde legal. tem que ter pelo menos, é lógico, vai ter uma cozinha industrial para atender 1000 pessoas e vai ter A boa notícia é que o se nicho. você está falando de fato de municípios pequenos, você precisa daquelas cozinhas de kitnet, sabe? Uhum. Porque você produz comida ali, é mais uma dedicação de um profissional do que... o custo é o profissional. A cozinha é meio besteira, assim, porque você pode fazer comida para a semana inteira. Tá? Sim. Sim. Você está alimentando 2, 3, 4, 10. Até 10 é pé nas costas. Não, eu discordo, eu não consigo fazer marmita para mim. Tadinha, as tiazinhas Eu sei resolvem, cozinhar, eu cozinho bem, modéstia à parte, mas, cara, eu não. Se eu entrar na cozinha para fazer marmita para semana inteira para mim, a hora que eu sair parece que explodiu A cozinha. a cozinha. Mas eu sou um pouco assim também. Mas então tem como. Tem como. Você é já possível. viu fazer? Já, é possível. É possível. E, inclusive, é possível você descontaminar um ambiente. Um lugar que só fazia com glúten passa a fazer sem glúten. Tinha uma pizzaria em Curitiba que hoje em dia eles fazem calzones e outras coisas que era inteira com glúten.
eles não compraram nada novo. Eles só limparam e conseguiram laudos que nada mais tinha glúten. Se você Então, impede possível. que entre, né? Beleza. Sim. Resolve. O que acontece numa casa com celíacos ou com pessoas com intolerância já não é mais o caso, já é o termo errado, Não, sendo uma Eu não doença, sabia. não é uma intolerância. Eu não sabia. Eu também não sabia. Vou passar a corrigir. Eu vejo é que as mães e os pais simplesmente deixam de comer glúten. Sim, quando se trata de uma criança, sim. O que ocorre muito... Nós vamos trazer aqui. Uhul. Esse em Sem culpa, específico que legal. é da Sem Culpa Funcional. A Sem Culpa foi um dos primeiros restaurantes em Curitiba que passou a produzir sem glúten, sem contaminação cruzada e era totalmente apto para celíacos. Na época da pandemia, eles salvaram muita gente. Uhum. Porque muita gente em casa ainda não estava descobrindo a doença celíaca e ainda não tinha uma cozinha adequada, não tinha como fazer. Mas o que a gente está falando, acontece, eu senti aqui que eu peguei num ponto nefrálgico. Porque a filha dela não é celíaca. Ou ainda não está, né? Você falou que pode ser um gatilho. Mas ela é. Você falou que quando a criança é, a família para. Quando a mãe é... Por causa da criança. A família não para. A família não para. Lá em casa, nós moramos eu, minha filha, minha mãe e meu pai. O meu pai, ele tem alergia à proteína do leite de vaca e o teste genético dele para a doença celíaca é positivo. Mas ele nunca teve o gatilho. Nunca manifestou. Nunca manifestou. Cara, que doencinha, E eu manifestei na bicho. gravidez da Maria. E lá em casa, a gente tem a cozinha que a gente chama de cozinha compartilhada, né? Mas lá na nossa casa, nós temos ambientes separados que proporcionavam isso. Tem a cozinha dentro de casa, onde a minha mãe arrumou e reformou e trocou tudo e passou a ser a cozinha sem glúten. E nós temos uma cozinha numa área externa, que é uma área de churrasqueira. Que é... E lá, daí... É lá que eles, Exatamente. é lá que eu sentia mágoa. É lá que eles comem tudo aquilo que você não pode, que eles fazem tudo aquilo que você É não... lá que rola o pão francês, o pão de alho. Cara, que doencinha, né? Imagina. Que absurdo. Meu Deus do céu. Não, porque pra mim... Eu não vou fazer o teste. Porque assim... não é uma alergia. Opa, não é uma alergia. É uma doença autoimune. Com muito mais complexo. Tá, então tá bom. Então vamos pensar em alguma coisa pra gente detectar isso. Não, mas você vai ter que fazer uma vez por ano nas pessoas, porque existem gatilhos que ativam uma doença autoimune. Então é realmente... E eles podem ser emocionais, inclusive? Podem ser emocionais. Ah, que maravilha. Então qualquer um pode ser celíaco a qualquer momento. E aí a gente tem o problema da depressão. Não sei te dizer a porcentagem, mas mais de 70%, 80% dos celíacos têm sintomas relacionados à depressão e ansiedade. Mas é porque deve ser alguma coisa meio cíclica, né? O cara é Sim. celíaco, para de absorver vitamina. Exatamente, perfeito. Aí fica deprimido por causa disso, e essas coisas vão se acentuando, né? Imagina. Isso aí. Ansiedade tem alguma coisa a ver com isso? Depressão e ansiedade. Anda para e passo, meu querido. Para e passo. Olha aqui. Olha, a cara é muito boa. Tem câmera que pega aqui? Alô, Olha produção, aqui. dá para pegar aqui o negócio? Vamos pegar aqui. Você primeiro. Olha, Você que olha, tá- rapaz. Olha só o tamanho do aromático, ó. brigadeiro. Vamos lá. Eu vivo de fazer teste disso. Eu Isso aí, eu vamos pergunto ver. da ansiedade, porque se depender de mim hoje, não sobra um desses brigadeiros para amanhã. Entendo. Então, Esse, além de sem glúten, ele também não tem Sem leite lactose. animal. Sabia. Provavelmente eu diga é um dos biomassa, primeiros, deve ser biomassa, cacau. é um dos primeiros que eu Com como açúcar. que não tem gosto de banana. Por causa da biomassa causa da da banana biomassa. verde. Muito bom. Não, tá bom. Bem bom. Então esse é sem glúten e sem lactose. Esse é Veja. sem glúten e sem A leite gente animal. podia ter um problema ainda com o granulado. É bem complexo, bicho. Com o granulado, exatamente. Mas aí vamos pegar no pé dos fits, então. Nós estamos tratando aqui de uma doença séria, não de uma imagem corporal. Sim. E uma coisa que eu vejo é que essas pessoas preocupadas só com a imagem, elas vão atrás desses produtos sem glúten, sem lactose, produto diet. Esses produtos podem ter muito mais caloria do que a sua versão original. Poder pode, mas é aí que o negócio fica bacana. Normalmente não. Ele vai ter um déficit calórico bem grande.
Teve uma vez inteiro. que a gente fez um curso de chefe. Uhum. E eu e minha mãe fizemos. E eu me lembro da nutricionista falando: olha, a gente vai fazer hoje esse bolo de natas com morango. E era nata de leite vegetal, né? Esse bolo de natas com morango. Ó, pessoal, cada fatia desse bolo equivale a 1/3 de calorias de um bolo convencional. 1/3 das calorias. Porque eu vi alguns Aí. bolos feitos com tipo, farinha de amêndoa. Quer dizer, cada fatia daquele bolo tinha 3 vezes mais Entendi, caloria do que o outro. O convencional. bolo, né? E era uma delícia, porque farinha de amêndoa... Sim, é muito Mas boa. a farinha é especialmente complicada nesse sentido aí. A farinha é alergênica, né? A farinha Sim. é considerada de toda forma. Você não precisa ter doença celíaca para você comer muita pizza e ter o intestino inflamar, né? E ela é calórica por ser ultra refinada, né? Se você pegar um grão de trigo e olhar para uma farinha produto final, bicho, não é mesmo? Não saiu dali, né? É um açúcar e adoçante, né? Exatamente. Isso. Ela é ultra refinada, são muitos processos e aí ocorrem as adições de açúcar. Olha, o pessoal da Sem até Culpa tá de parabéns. Tá de muito parabéns, tá bom, tá bem isso aqui. gostoso. Então, tem como fazer. Tem como fazer, é possível fazer. O projeto de vocês, ele é especialmente lindo, porque ele pensa na A equipe população, agradece. na população que ela está esquecida socialmente por um principal fator. O brasileiro vai marcar um encontro, seja um date, seja com os amigos, seja com a família. O que esse brasileiro vai fazer? Comer. 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 É complexo. Comer. Não, O e celíaco eu está tô excluído. vendo que a doença celíaca, a gente está mergulhado numa ignorância infinita, né? Sim, a gente fez Com um relação- projeto sobre isso e, assim, várias Achava coisas... eu tô surpreso. Eu não sabia que era autoimune, que já muda completamente. Eu já tinha uma noção que não era alergia, mas eu já não tinha esse negócio do on e off. Eu achava que ainda tinha, mas é a Uma questão... graduação. É uma questão, então, dos sintomas, sintomáticos e assintomáticos. Exatamente. E daí a gente pega por base as pessoas que são assintomáticas. Ah, mas foi em tal lugar e não passou mal. Não significa nada. É esse cara que torna a frescura. Aquela brincadeira que eu falei. Exatamente. Fulano come e não passa mal. Exatamente. Meu Deus. Queria só te falar uma coisa, Maurício. É tão realizável que em Curitiba, infelizmente, a gente não tem mais. Mas nós tínhamos um bar na Itupava, que também era restaurante, buffet, com carne assada na hora, com água, com refrigerante, com cerveja sem glúten e com chopp com glúten no mesmo espaço e dava tudo certo. Imagina, você não pode lavar a caneca no mesmo lugar que você lavou do refrigerante sem glúten. Eu falei contigo no começo do Exatamente. episódio. Eu falei, não, o refrigerante pode ser contaminado, não pode. Exatamente. Ele tinha a pia e as coisas separadas da onde ele lavava e da onde ele servia aquele chopp, aquela cerveja com glúten. E na mesa, ele tinha uns cartõezinhos que você colocava, celíaco, não celíaco. Porque daí o garçom sabia qual copo ele ia te dar. E as pessoas sabiam que não podia trocar o copo. O dono era Com celíaco. certeza. O dono era celíaco. Com certeza. Esse cara... O Mas dono era celíaco. O que eu tô chocado é assim, existe o mercado. Existe o mercado. Porque uma pessoa que tem uma doença e... Como é uma doença que tira você desse mundo social, o cara não se importa. Se o teu chopp for R$2 mais caro pro cara não passar mal, o cara paga. Não Ele tem, paga. Não tem problema. O pai se desdobra para levar uma menina numa festa de aniversário se ele souber que ela não vai passar mal. Olha, talvez a gente não tenha assim, todo quilo, né, buffet, agora Mas a gente isso é um vai selo, conseguir não é uma adaptar. obrigação, mas é um- Exato. A gente talvez não consiga, de fato, talvez não seja também necessário, né? O mercado vai se equilibrar. Mas você ter uma camada a mais de proteção para essa população, para que se consuma dentro dos níveis sociais ali, você pode ter um docinho desse aqui, delivery para celíacos, enfim. E se você tem uma certificação... Você imagina a tranquilidade de uma mãe num buffet Exato. de festas. Exatamente. Atenção, Tem atenção, aqui essa Joãozinho. caixinha, Joãozinho, tá você é essa aqui, ó. caixinha. Exatamente. Eu me lembro do aniversário de 6 anos da minha filha. A gente chamou a Sem Culpa e eles fizeram praticamente tudo que tinha de servir. A gente fez uma mesinha sem glúten e sem leite. Nós tínhamos 3 crianças celíacas e nós tínhamos, acho que, 7 adultos, ou com intolerância à lactose ou celíacos.
E a gente fez tudo sem leite animal e tudo sem glúten. E tinha aquela mesinha separada que todo mundo entendeu que ali era uma restrição alimentar e as pessoas X, Y e Z podiam. E quem quisesse provar, as crianças principalmente, poderiam provar e eram convidadas a provar, mas que aquelas crianças não poderiam comer aqui. E a gente fez aquelas coisinhas de mesa, jujuba, igual, só que sem glúten e sem leite. E aquelas crianças me olhavam com uma cara assim de, meu Deus, eu não tô acreditando. Isso é sério? Eu posso pegar qualquer coisa daqui? Tadinho, bicho, tadinho. Cara, eu como pai imagino, eu faria... Quer dizer, eu ia levar meus filhos pra festa com os meus brigadeiros. É lógico, é. É isso que a gente faz. Olha, o lá legal no seu também pai. é É que... isso? Leva a marmitinha de casa, um pedaço de bolo, os brigadeiros e uns salgadinhos. Porque se a criança volta a chorar. Cara, e digo mais outra coisa. Se isso reduzir o consumo geral de farinha, tá ótimo, tá? Porque a farinha é alergênico. É isso. Ela puxa outros processos. Gisele, assim, cara, obrigado por iluminar a gente com mais informações. Eu acho que é algo realmente a ser pensado. Eu acho que é aquele tipo de doença que a gente tá descobrindo, né? Sim. Ela é algo recente. Recente na história, né? Vamos dizer, né? No Brasil, acho que a primeira vez que eu escutei falar de alguém com intolerância a glúten Tem pouco tempo. tem menos de 20 Eu anos. já era um adulto, É. Eu já Isso era aí, adulto, já era bem adulto. adulto. Né? E daí a gente descobre que é uma doença autoimune, que tem assintomáticos e sintomáticos, que ela gera um prejuízo enorme para uma criança, por exemplo, como o que você falou, de crescimento, de desenvolvimento neural, de aprendizado. Sim. Então é algo muito maior do Do que que a a gente estética. pode imaginar, do que a estética. Isso aí. E a gente precisa fazer um trabalho enorme, então, de divulgação e informação. Perfeito. A divulgação e a informação sobre a doença celíaca é o que mais a gente corre atrás. Porque quanto mais falarmos de doença celíaca, quanto mais informarmos a população e o Estado, mais políticas públicas, mais testes, mais pessoas sabendo nós teremos, mais diagnósticos nós teremos e mais pessoas vivendo com qualidade e dignidade teremos. Você tem de cabeça aonde o pessoal pode achar vocês online, da associação? É @Celpar. Como é que Instagram. escreve? Então, a gente vai botar embaixo aqui. Isso, é ACELPAR. A Celpar. A Celpar. Simples. Vamos botar. Você que está assistindo a gente, acessa aí, se informa mais, passa a conhecer um pouquinho mais como a gente passou a conhecer hoje. E eu acho que é um assunto que vale muito ser explorado. Obrigado, Gisele. Obrigado, Felipe. Obrigada. Obrigado, Gisele. Obrigada. Prazer.